Por gentileza, abra suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Abra lá as Escrituras, a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Abra lá, por favor, a palavra do Senhor, as Escrituras, muito importante. E hoje nós vamos continuar a nossa série, os combates da alma. Vocês sabem que todo primeiro domingo do mês, no culto de ceia, nós estaremos meditando numa série, os combates da alma, que é muito importante. Essa série que nós estudaremos todo primeiro domingo do mês, tá ok? O que são os combates da alma? Os combates da alma são os recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem respostas para nos ajudar a lutar contra algumas questões da nossa alma. Por exemplo, o mês passado nós falamos sobre como vencer o descontentamento. Hoje eu quero estudar com vocês sobre como vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade. Então, se você tem grandes lutas nessa área em relação à ansiedade, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Você vai receber uma instrução bíblica para vencer a sua ansiedade. Então, a minha oração é que Deus fale aos nossos corações. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai querido, nós dependemos da Tua graça sobre nós. E rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos fale ao coração através da exposição das Escrituras. Fala, Senhor, aos corações dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, e ajuda-nos a vencer esse gigante que é a ansiedade, ó Pai. Que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes para entendermos a palavra do Senhor. Então ministra sobre nós, ó Deus. Nós oramos agradecidos pela oportunidade. E assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu falei para vocês, esse tipo de mensagem é um material que nós usamos no aconselhamento bíblico. Porque eu reitero, a Bíblia, ela tem respostas
para nos ajudar no que tange as lutas da nossa alma. Então, no que se refere à ansiedade, Jesus nos ensina a como enfrentá-lo. Só rememorando que nós estamos aqui no Sermão do Monte. Eu falei um pouco sobre isso domingo passado. O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. O Sermão do Monte é o manual do discípulo cristão. Então, se nós quisermos enfrentar a ansiedade, nós precisamos recorrer ao manual do Mestre, ao nosso Senhor Jesus. Agora, permita-me, antes de fazer uma exposição do texto, eu preciso falar sobre a ansiedade. Eu vou trazer para vocês uma definição sobre ansiedade. Eu falarei para vocês sobre as causas da ansiedade e os efeitos da ansiedade. Depois que eu trabalhar esses 3 pontos, eu vou apresentar para vocês o que Jesus nos ensinou sobre a ansiedade e como enfrentá-lo. Por exemplo, sobre a ansiedade, o Dr. Gary Coslens, ele é um PhD em psicologia. Ele é um psicólogo clínico, cristão norte-americano. Ele é um profissional altamente comprometido com as escrituras e com o evangelho. Deixa eu abrir aspas aqui. O que mais falta hoje, gente, são profissionais na área do comportamento humano que são comprometidos com a Bíblia e não com o marxismo cultural. Profissionais que tenham uma cosmovisão bíblica. É o caso do Dr. Gary Coslens, que é um excelente profissional, mas é um homem de Deus comprometido com as Escrituras. Então eu vou usar boa parte das pesquisas dele, eu vou apresentar para vocês. Ele falando sobre ansiedade, ele diz o seguinte: o que é ansiedade? A ansiedade é a emoção oficial da nossa época. É a base de todas as neuroses e o fenômeno mais penetrantes deste tempo. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, eles fizeram uma pesquisa que 50% dos pacientes que chegam nos hospitais é por causa de ansiedade. Sofrem com ansiedade. Aí, o Dr. Collins, ele mostra um quadro de ansiedade. E ele ainda classificou os quadros de ansiedade da seguinte forma. Ele fala que tem 2 tipos de ansiedade. A normal, que é algo identificável e fácil de resolver. E tem a ansiedade neurótica, que é um conflito intrapsíquico não resolvido. Isso é um problema psicológico. Aí ele fala também sobre os termômetros da ansiedade. Ele fala que tem a ansiedade moderada. Essa ansiedade é boa, ela é estimulante, ela te faz tomar certas atitudes, ela te faz antecipar a algum problema. Essa ansiedade é boa, mas tem a ansiedade intensa, que é estressante, em que muitos sofrem. E ele também fala sobre o tempo da ansiedade. Ele fala que tem a ansiedade aguda, que é temporária, e tem a ansiedade crônica, que é permanente. E muitas pessoas sofrem com esta ansiedade crônica. Ele destaca também outros tipos de ansiedade. O Dr. Collins também apontou que 2 outros tipos de ansiedade atraíram a atenção dos especialistas nos tempos de hoje. Por exemplo, o estresse pós-traumático. É um estresse intenso causado pelas guerras, pelos estupros, pelo terrorismo, pelos assaltos, pelos sequestros, pelas tragédias, pelos acidentes automobilísticos e etc., que pode deixar uma marca de ansiedade permanente. Então, muitas pessoas que sofrem de ansiedade, porque passaram por isso, ou sofreram um acidente muito grave no carro ou com a moto, ou infelizmente foram violentadas, e por causa disso carregam uma ansiedade crônica terrível. Ele destaca também a síndrome do pânico, termo usado para descrever ataques de medo, pânico, terror repentinos e aterrorizantes que acometem pessoas aparentemente bem, geralmente sem aviso prévio e quanto menos se espera. Pessoas que têm síndrome do pânico. Quantas pessoas estão sofrendo com isso? Quantas pessoas? Aí, amados, eu chamo a sua atenção para as causas da ansiedade.
O Dr. Kerry Coslins, ele coloca essas causas em 5 categorias. São causas, porque as pessoas hoje sofrem de ansiedade. Ele destaca em sua pesquisa acadêmica 5 causas. Primeiro ele fala sobre a ameaça. Quando uma pessoa se sente ameaçada. Ele diz o seguinte: o perigo pode apresentar-se na forma de condições climáticas violentas, crimes, doenças e assim por diante. Mas ele pode ser sutil. As experiências podem nos levar à perda do amor próprio. Algo em nosso futuro pode estar provocando os nossos temores sem que percebamos plenamente os seus efeitos. Então ele fala, em primeiro lugar, que quando nós nos sentimos ameaçados, aí nós ficamos extremamente ansiosos. Aí ele destaca algumas coisas. Por exemplo, um possível fracasso no trabalho que estejamos fazendo. Aí quando a pessoa começa a sentir isso, que vai fracassar, começa a ter ansiedade. Uma prova que precisamos fazer. Quantos estudantes não conseguem fazer prova por causa da ansiedade? Ou um compromisso que assumimos. Aí a pessoa fica ansiosa. Algumas vezes, a ameaça pode estar relacionada à nossa reputação. Quando a reputação de alguém está sendo subjugada, a pessoa fica muito ansiosa. Em segundo lugar, como causa, ele fala sobre o conflito, ou os conflitos. Sempre que estamos perto de fracassar, sempre quando nós somos rejeitados ou desafiados, nós sentimos ansiedade. Os valores e as experiências passadas de uma pessoa, elas podem convergir para ocasionar várias preocupações. Então é isso, a sensação de fracasso. A sensação de frustração, ou a questão de alguém ser rejeitado ou desafiado. Isso provoca ansiedade nas pessoas. Terceira causa é o medo. O medo é o irmão da ansiedade, andam juntos. Ele fala assim: sempre que estamos perto de fracassar e de ser rejeitado e sentimos necessidades. Mas em quarto lugar, ele fala das necessidades não supridas que provocam ansiedade. Agora, por exemplo, pessoas ficam desequilibradas sempre que necessidades básicas faltam, como comida, segurança, habitação, saúde e satisfação sexual. Quando essas necessidades básicas são sabotadas, a pessoa começa a sentir uma ansiedade terrível, porque são necessidades básicas da vida humana. Em quinto lugar, ele destaca as diferenças individuais. As pessoas reagem diferentemente a situações que produzem ansiedade. Aí ele destaca o seguinte, sobre diferenças individuais, ele fala da personalidade. Algumas pessoas quase nunca ficam ansiosas. Outras parecem estar sempre ansiosas. E outras estão no meio termo. Então, cada pessoa tem a sua personalidade. E cada pessoa, tem pessoas que conseguem controlar e outras não. Aí ele fala também da aprendizagem. Presta atenção. Os pais podem produzir filhos ansiosos devido ao seu próprio padrão de reações diante de acontecimentos no mundo e na família. Isso é verdade. Pais que ficam desesperados. Pais que ficam ansiosos, meu Deus, e fica na frente dos filhos, meu Deus, eu não sei como eu vou resolver esse problema, eu não sei como vou pagar essa conta. Aí esses pais, eles vão produzindo nos filhos, o quê? Ansiedade. Por isso que tem muitos filhos ansiosos, por causa da reação dos pais, a maneira como os pais se comportam diante dos problemas. Ele também fala sobre o ambiente social, que pode ser uma causa da nossa ansiedade. Alguém já disse que a maior parte da ansiedade é provocada pela sociedade. Por exemplo, instabilidade social. Muita gente fica ansioso. Instabilidade econômica. Relativização dos valores. Mudanças que afetam nossas raízes. Alteração dos padrões morais. E o declínio do interesse pela religião. Isso causa muita ansiedade na sociedade. Aí ele trabalha também, gente, a questão fisiológica. Eu gostaria de chamar sua atenção. Porque tem muitos crentes dentro da igreja que sofrem de ansiedade
por problemas fisiológicos. A condição física de uma pessoa deve ser considerada, visto que doenças, desequilíbrio químico e outros problemas físicos podem estimular a ansiedade. Por exemplo, como dieta não balanceada, você que come mal, você pode sofrer de ansiedade. Disfunção neurológica pode levar a pessoa à ansiedade. E alterações químicas no corpo podem levar as pessoas à ansiedade. Então, olha só, se é o seu caso, demorou para você procurar o seu médico. Tem muitas pessoas ansiosas dentro da igreja por problemas fisiológicos, como eu citei aqui, dieta não balanceada, disfunção neurológica ou alterações químicas no corpo. E também, uma pessoa pode ficar ansiosa através de crenças religiosas, por incrível que pareça. Deixa eu compartilhar com você as crenças do neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, quando você vê aqueles mercenários na igreja falando assim, olha, você precisa trazer o seu dízimo, você precisa trazer a sua oferta nessa campanha, porque se você não investir nessa campanha, você vai gastar no hospital, você vai gastar na farmácia, se você não trazer o dinheiro na igreja, na nossa campanha financeira, você vai ver, você vai pagar tudo na farmácia. Aí a pessoa fica ansiosa, meu Deus do céu, fica ansiosa. Crenças, heresias. Ou crenças, por exemplo, de certas religiões que dizem assim, olha, você quer ser abençoado, você precisa pagar penitência, você tem que andar de joelhos tantos metros, você tem que carregar a cruz nas costas, você tem que se automutilar. Aí isso vai provocando o quê? Ansiedade nas pessoas. Então, crenças religiosas levam as pessoas à ansiedade. Bom, essas são as causas. Quais são os efeitos? Agora, aguça o seu ouvido. São 4 os efeitos da ansiedade na nossa vida. Primeiro, reações físicas. Preste atenção. É do conhecimento de todos que a ansiedade pode produzir, olha a lista, úlceras, dor de cabeça, irritações na pele, dores nas costas, desconforto estomacal, falta de ar, distúrbios do sono, fadiga intensa, perda do apetite e desejo frequente de urinar. São reações físicas. Então, se você está sentindo isso e não consegue ter um diagnóstico, pode ser ansiedade. Você está sofrendo com ansiedade. Ansiedade. Mas há outras alterações menos perceptíveis, tais como mudanças na pressão sanguínea, aumento da tensão muscular, dificuldade de digestão e alterações na química do sangue. Quando esses distúrbios são temporários, o dano causado é mínimo, porém, quando persistem durante algum tempo, o corpo começa a ceder à pressão. Esta é a origem das doenças psicomáticas, que são as doenças de causa psicológica. E também, olha só, pessoas superocupadas, que vivem sobre os efeitos do estresse, geralmente impõem um desgaste ao próprio corpo pela produção excessiva de adrenalina. As pessoas acometidas por doenças do estresse se esforçam até chegar a um colapso. Você só pensa em trabalhar, que não tem tempo para descansar. Você é uma pessoa propensa à ansiedade, e isso vai explodir no seu corpo cedo ou mais tarde. Então, cuidado, meu irmão. Você precisa cuidar também do seu tempo. Reações psicológicas. Eu falei de reações físicas. Reações psicológicas. Todas as pessoas que já fizeram um concurso, ou prestaram vestibular, ou se candidataram a um emprego difícil, sabem muito bem o quanto a ansiedade pode afetar o nosso funcionamento psicológico. É verdade, né? A gente estuda, parece que na hora esquece. Por exemplo, olha o que a ansiedade faz na parte psicológica. A ansiedade pode reduzir a produtividade. As pessoas não conseguem mais ser produtivas por causa da ansiedade. Ela dificulta as relações interpessoais. Olha aqui. Tem muitas pessoas que têm problemas de relacionamento por causa de ansiedade. Aí tem problema com o marido, tem problema com a esposa, com os filhos, com os irmãos da igreja, com os colegas do trabalho, por causa de ansiedade. A ansiedade também, ela bloqueia a criatividade e a originalidade da pessoa. A pessoa não consegue mais ser criativa,
por causa da ansiedade. Aquilo que ela fazia com tanta naturalidade, ela não consegue mais, por causa da ansiedade. Ela embota a personalidade, a pessoa, ela fica sua personalidade desfigurada. E também ela interfere na capacidade de raciocínio e memorização. A pessoa não consegue guardar uma informação, não consegue raciocinar por causa da ansiedade, da afobação. Essas são as reações físicas. Reações defensivas, olha só. Quando a ansiedade aumenta, a maioria das pessoas recorre inconscientemente a comportamentos e pensamentos que tentam reduzir o sofrimento da ansiedade. Olha só, elas incluem ignorar sensações de ansiedade, pessoas que ignoram o fato, fingem que a situação que gera ansiedade não existe, convence-se de que não há nada para se preocupar. A pessoa está morrendo de ansiedade, você fala assim, o que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Você vê a pessoa quase morrendo. A pessoa começa a dar explicação racional para os sintomas. A pessoa, esse é o pior, a pessoa joga a culpa dos problemas em outra pessoa. A ansiedade faz isso. Começa a transferir a culpa em outras pessoas. E o mais problemático, gente, como reação defensiva. Outras pessoas, por causa da ansiedade, buscam escape no álcool, no tabagismo, no cigarro, nas drogas, na pornografia, na glutonaria, começa a comer, e outros nos jogos. Quantos crentes dentro da igreja com problema, com vício de jogos, por causa de ansiedade? Quantos homens dentro da igreja com problema de pornografia, por causa de ansiedade? É uma reação defensiva. E a última reação é uma das piores. As reações espirituais. Uma pessoa ansiosa, ela começa a ignorar as disciplinas espirituais. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue ler a Bíblia, ela não consegue orar, ela não tem paciência para ficar num culto, 2 horas no culto. Então essa ansiedade começa a promover isso na vida das pessoas. Por exemplo, a pessoa não consegue separar tempo para orar. Ela não consegue, por causa da ansiedade. Aí você sabe qual é a oração do ansioso? É assim, pastor, eu não paro para orar. Porque Jesus falou em Mateus 6 que o crente ele tem que parar tudo para orar. Ele fala assim, quando quiser falar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e ore, que teu pai que estiver em secreto te recompensará. Então o tempo a sós com Deus é parar tudo. É parar qualquer produção para meditar, para orar. Mas o ansioso, ele fala assim, não pastor, eu não paro não. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou lavando louça, eu estou orando. Eu estou varrendo, eu estou orando. Eu estou consertando um carro, eu estou orando. Está errado. Oração, tempo a sós com Deus, é parar tudo. É parar toda a produtividade, ficar sozinho para orar. Muitos não conseguem, sabe por quê? Ansiedade. Não consegue ficar em silêncio. O ansioso não consegue ficar 10 minutos em silêncio. Ele entra em crise existencial. O ansioso não consegue se concentrar para ler a Bíblia. Não consegue. Ele pega para ler a Bíblia parece ficar desinteressante, ele quer terminar logo, e sabe? E eu vou ler só um capítulo só, porque o ansioso não consegue ler a Bíblia. O ansioso não tem interesse pelo culto. Ele não consegue ficar sentado ouvindo uma pregação de 40, 60 minutos, como nós costumamos aqui. Não consegue ficar dentro de uma igreja, por causa da ansiedade. Agora, amados, a ansiedade, ela provoca nas pessoas raiva. Elas acham que Deus está silencioso diante do sofrimento delas e até sentem raiva. Por causa da ansiedade, porque Deus, Ele não resolve o meu problema o mais rápido possível como eu queria. Aí fica com raiva. Raiva de Deus. Ficam amargas. Agora o pior de todos, a ansiedade também pode afastar as pessoas de Deus. Pode. Porque se a pessoa, amados, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue prestar culto, ela está sabotando as disciplinas espirituais. Essa pessoa, cedo ou mais tarde, vai cair. E vai cair feio. Tudo por causa da ansiedade. Agora deixa eu passar para vocês as prescrições para o ansioso.
Nesse combate da alma, há casos especiais em que a pessoa precisará de prescrição de medicamentos para o controle da ansiedade. Por outro lado, mesmo especialistas não hesitam em dizer, muitos médicos são rápidos demais em prescrever drogas, mesmo quando elas não são necessárias. Em se tratando de ansiedade, nós precisamos tomar cuidado com dois extremos. Pensa nisso aqui. Dois extremos que nós precisamos tomar muito cuidado. Primeiro, é a prescrição de medicação quando não há indicação médica. Tem muita gente que fica ansioso, que fica se automedicando. Não foi nem o médico que receitou. Não foi nem o médico que aconselhou e a pessoa está se entupindo de remédio por causa da ansiedade. Isso é um perigo. Isso é um extremo da vida do ansioso. Agora, um outro extremo, gente, é o preconceito. O preconceito contra a medicação quando há indicação médica. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você sofre de ansiedade e o seu médico receitou remédio para você, isso não é falta de fé. Não é pecado. Você precisa de remédio. Porque se a sua ansiedade é por questões fisiológicas ou psicológicas, você precisa de remédio. E tomar remédio não é falta de fé. Mas na cabeça de alguns crentes é falta de fé. Só que isso não é verdade. Então, amados, se você precisa de ajuda, se o seu caso é fisiológico, procure ajuda. Se o seu caso é psicológico, procure ajuda. Agora eu chamo sua atenção para o problema do ansioso. E agora nós vamos voltar para o texto. Pelo menos 4 vezes em Mateus capítulo 6, 25 a 34, Jesus disse que seus discípulos não deveriam andar ansiosos, ou não deveriam se preocupar. Por exemplo, olha só, Mateus 6, verso 25, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aí no verso 26 ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E no verso 31 ele fala de novo, portanto, não se preocupem. E no verso 34 ele conclui dizendo, portanto, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Agora eu quero apresentar para você uma ansiedade pecaminosa que Jesus reprova. Que Jesus reprova, e eu vou te mostrar diferenças das ansiedades. Jesus fala de uma ansiedade que ele reprova, que não é causada por questões fisiológicas, eu já expliquei, e nem por questões psicológicas, que precisam ser tratadas. Mas em Mateus, capítulo 6, verso 30, ele fala de uma ansiedade que é abominável, que ele reprova. Por isso que no verso 30 ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Isto é, para Jesus, a raiz da ansiedade é a fé inadequada ou a falta de fé nas promessas de Deus. Eu explico. Muitas pessoas estão ansiosas por questões fisiológicas. Problema no corpo, tem que procurar médico. Muitas pessoas estão ansiosas por problemas psicológicos, precisa procurar um psicólogo. Mas muitas pessoas são ansiosas não por questões fisiológicas, não por questões psicológicas. Muitas pessoas estão ansiosas por falta de fé na promessa de Deus. É essa ansiedade que Jesus abomina. Não é um problema fisiológico, não é um problema no corpo, não é um problema na mente, é um problema no coração da pessoa. A pessoa não crê na suficiência de Deus. Aí Jesus fala, homens de pequena fé. O pastor John Piper, pastor batista norte-americano, ele escreve sobre isso, presta atenção, sobre o problema da ansiedade. Ele diz o seguinte, quando a incredulidade passa a ter domínio no nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. A raiz da ansiedade é a desconfiança em tudo que Deus prometeu nos dar em Jesus. Então, amados, quando uma pessoa ela fica incrédula, ela não confia nas promessas de Deus, o primeiro efeito é a ansiedade. E tem várias pessoas com esse tipo de ansiedade. Essa ansiedade que não é fisiológica, mas que é pecaminosa. Porque não crê nas promessas de Deus. Porque não crê no poder de Deus. Porque não crê na direção de Deus. E esse tipo de ansiedade que Jesus está condenando aqui. Em Mateus capítulo 6,
partir do verso 25. Pois bem, voltemos por texto. Feitas essas observações, que tipo de prescrição o nosso Senhor Jesus teria para o coração ansioso? Como vencer a ansiedade? Olhando para Mateus capítulo 6, nós encontramos pelo menos 3 maneiras. Guarda isso aqui. 3 maneiras sobre como nós podemos vencer a ansiedade. Repita comigo, 3 maneiras. De novo, 3 maneiras. Para você não esquecer. Eu quero expor o texto para você. O texto vai nos responder. Cristo vai nos responder sobre como vencer a ansiedade. E a minha oração é que você vença isso nessa noite. Você que está aqui, você que está assistindo, que você vença a ansiedade nessa noite. A primeira maneira para vencer a ansiedade é o seguinte: fé nas promessas de Deus. Repita comigo, fé nas promessas de Deus. Se a raiz da ansiedade é a falta de fé, ou a fé insuficiente nas promessas de Deus, cabe ao ansioso encher o coração das promessas de Deus, crendo e vivendo pela fé cada uma delas. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, 25 a 34, existem pelo menos 8 promessas. 8 promessas que nós precisamos crer. Eu quero apresentar para vocês, olha o verso 25 de novo na sua Bíblia, quando Jesus, ele diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Jesus está dizendo o seguinte: a vida é mais importante que a comida e a roupa. Sabe o que Jesus está apresentando? Jesus está falando o seguinte: olha, se Deus nos deu um corpo, se Deus nos deu uma estrutura, se Deus não nos deu, se Ele nos deu uma vida, você não acha que as coisas menores Deus não vai prover? Como roupa, comida e bebida? A resposta é sim. Então o argumento de Jesus vai do maior para o menor. Se Deus nos deu vida, se Deus nos deu um corpo, você não acha que Deus não vai providenciar toda a manutenção para isso, tanto para a vida, tanto para o corpo? A resposta é sim. Deus vai providenciar. Então essa é a promessa que nós precisamos nos agarrar. Deus vai providenciar. Se Ele criou o maior, que é o corpo e a vida, as coisas menores Ele vai providenciar. Amém? Agora, olha o verso 26, quando ele fala assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Segunda promessa, os pássaros confiam em Deus. Os pássaros que Deus criou, a flora, a fauna que Deus criou, confia em Deus. E Jesus está dizendo: você não acha, se Deus criou os passarinhos e eles confiam na providência de Deus, vocês não acham que vocês não são melhores do que eles? Sim. Se Deus cuida de todo tipo de espécie animal, através do instinto que Deus colocou dentro deles, eles vão buscar o seu alimento, você não acha que Deus não vai providenciar aquilo que você precisa? Se Deus sustenta pássaros, Ele vai sustentar você. Oh, amados, quando nós pensamos nisso, nós vencemos a ansiedade e passamos a colocar nossa fé nas promessas de Deus. Olha o verso 28 a 30, quando ele fala assim, ele continua a argumentação. E porque se preocupam com o que vão vestir, observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Deus, Ele se deleita em nos adornar. Ele está dizendo assim: olha os lírios do campo, olha as flores lindas que Deus criou. Se Deus cuida de todas as espécies de flores, você não acha que Deus não vai cuidar de você? Se Deus cuida da obra de arte dele, você não acha que Deus não vai cuidar também dos detalhes da sua vida? A resposta é sim.
Nós precisamos crer que Deus cuidará. Precisamos colocar a nossa fé nas promessas de Deus. Aí no verso 31, Jesus faz uma advertência, olha só. Ele fala assim: portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Os incrédulos, Jesus está dizendo, é que são ansiosos. Quando ele usa a palavra gentil, ele está falando dos pagãos. Ele está dizendo, olha, os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não têm relacionamento com Deus, eles é que sofrem de ansiedade, porque eles não confiam em Deus. Mas vocês não, vocês são filhos de Deus. Então confie em Deus, confie na providência de Deus, porque quem sofre de uma ansiedade pecaminosa são os pagãos que não conhecem a Deus. Então não baixe o seu nível. Não baixe o seu nível, porque você conhece a Deus. Então, amados, é fé nas promessas de Deus. Nós precisamos ter fé de que Deus, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Se essas verdades celestiais encherem os nossos corações e as nossas mentes, nós venceremos a ansiedade. Amém? Você está entendendo? Precisamos ter fé nas promessas de Deus. Jesus prometeu que se Deus cuida da natureza, se Deus cuida dos detalhes da beleza da natureza, se Deus cuida de cada espécie que Deus criou, Deus cuidará dos seus. Deus cuidará de você. Deus cuidará da sua família. Deus cuidará do seu trabalho. Deus vai cuidar de você. Porque Ele é Deus. Então precisamos ter fé nas promessas de Deus. Precisamos ter fé nas promessas de Deus para vencer o gigante da ansiedade. Significa buscar na palavra de Deus promessas às quais nós podemos nos agarrar e crer, dizendo dessa maneira não à incredulidade do coração. Aos ansiosos por dinheiro, por exemplo, podem se apegar a Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele prometeu nunca abandonar você. Então creia nessa verdade, creia nas promessas de Deus. Para combater a ansiedade, com fé nas promessas de Deus, significa, como sugeriu o pastor John Piper, significa pegar a sua Bíblia, pedir a ajuda do Espírito Santo, pôr as promessas no coração e combater o bom combate de viver pela fé na graça futura de Deus. Amém? É isso, é pegar a Bíblia, pegar as promessas da Bíblia, colocar no coração e caminhar crendo a cada dia nas promessas de Deus. Então essa é a primeira lição para você vencer a sua ansiedade. Fé nas promessas de Deus. A segunda maneira para enfrentarmos a ansiedade é foco no reino de Deus. Olha o verso 32 e 37, quando Jesus argumenta assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Preste atenção no verso 32. Os pagãos se focam neste mundo, buscam as coisas deste mundo, vivem para os prazeres deste mundo. Cristãos, por outro lado, focam a sua vida no reino de Deus e na sua justiça, certos de que todas as coisas necessárias para viver, como comida, bebida e roupa, serão pelo Senhor acrescentadas. Mais uma vez, Jesus está falando, os pagãos que não conhecem a Deus, eles não priorizam o reino, por isso que eles vivem ansiedade. Mas vocês busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sabe o que significa? Vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Amados, Deus conhece.
Deus conhece. Deus conhece as suas necessidades mais profundas. Deus as conhece. E só Ele pode te ajudar. E Ele prometeu nos ajudar. Agora o verso 33 fala assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, roupa, comida e bebida, vos serão acrescentadas. Sabe o que significa? Presta atenção. Vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. É isso que Jesus está dizendo. Se você cuidar das coisas de Deus, se você priorizar as coisas de Deus, Deus vai cuidar de você, das suas necessidades. Se você se focar no reino de Deus e naquilo que Ele quer que você faça, Ele prometeu, Ele vai cuidar de você. E amados, eu posso dar um testemunho disso. Deus tem cuidado de mim. Nesses 26 anos que eu estou seguindo a Jesus, nesses 12 anos que eu estou exercendo um pastorado, Deus sempre tem cuidado de nós, de mim e da minha família. Porque Ele prometeu, se você priorizar. Aí eu pergunto uma coisa para você: você prioriza o reino de Deus? Ou você prioriza as demandas desse mundo? As demandas desse mundo é o que ocupa o seu coração. Por isso que você é ansioso. Porque as coisas desse mundo têm mais valor do que as coisas de Deus. Você vai continuar ansioso. Porque você está vivendo como pagão. Se o seu mundo é nessa terra, se a sua preocupação é só nessa terra, e você não faz nada pelo reino de Deus, você sempre vai ficar ansioso. Sempre. Você sempre vai ficar ansioso com os seus sonhos, os seus prazeres, os seus negócios, as suas conquistas, você vai ficar sempre ansioso. Agora, se você focar no reino de Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso evangelizar pessoas, estou priorizando o reino de Deus. Eu preciso servir a igreja através dos ministérios, eu estou priorizando o reino de Deus. Então, quando você coloca no pedestal da sua vida o reino de Deus e não o seu reino, Jesus falou, Deus vai suprir as suas necessidades. Porque quem cuida das coisas de Deus e se preocupa das coisas de Deus, Jesus falou, Deus vai cuidar desses servos. Deus vai cuidar. Amém? Pergunto para você, você tem priorizado o reino de Deus? Por que você não tem priorizado? O que você faz pela sua igreja, pela edificação da sua igreja? O que você faz pelas almas perdidas? Evangelização e edificação faz parte da priorização do reino de Deus. Evangelizar os descrentes e edificar a igreja através dos seus dons e talentos. Ajudando a igreja. Ajudando a igreja com seus dons e talentos, com seus recursos. Ajudando a obra da igreja. Quando você faz isso, está priorizando o reino de Deus. Quando você fala de Jesus para os seus colegas de trabalho, que você sabe que estão condenados, os seus colegas de universidade, você está priorizando o reino de Deus. E aí quem não é focado no reino de Deus, vai passar a vida inteira escravizada pela ansiedade. Vai ser perturbado pela ansiedade. Tome cuidado, pode ser o seu caso. O foco no reino de Deus. No reino de Deus. Amém? Então, primeira lição, fé nas promessas de Deus. Segunda lição, foco no reino de Deus. Terceira e última lição para vencermos a ansiedade é força pela graça de Deus. Porque ele termina o verso 34, ele conclui o argumento dele dizendo assim, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus disse que para vencermos a ansiedade é necessário fé nas promessas de Deus, foco no reino de Deus e força pela graça de Deus. Precisamos de graça e força para viver o hoje, para viver o aqui e agora. A graça de Deus para amanhã só chegará amanhã. Elas se renovam todas as manhãs, a graça e a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã, ajudando o cristão na sua peregrinação, dando força sobre força. Como está escrito em Provérbios 4,18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
A cada dia, Deus vai nos ajudando. Mas o verso 34 nos ensina o seguinte: vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, não fica ansioso, porque o problema que você está resolvendo hoje, amanhã vai ter um novinho para você resolver de novo. Vai ter outros. O problema que você resolve hoje, não se preocupa, amanhã vai ter outro problema, semana que vem vai ter um outro problema, no outro mês vai ter outro problema, e no ano que vem vai ter um outro pacotão para você resolver. Basta cada dia o seu mal. Aí Jesus está dizendo, sabe como você vai enfrentar isso? Buscando força na graça de Deus. Na graça de Deus. A cada dia buscando força em Deus. Como disse certa vez o pastor anglicano, J.C. Riley, ele falou o seguinte: a única coisa de que podemos ter certeza é que se o dia de manhã nos trouxer uma cruz, aquele que a envia pode e irá nos enviar a graça necessária para carregá-la. Deus vai nos capacitar. Então precisamos de força a cada dia. Cada dia nós precisamos cumprir as disciplinas espirituais e pedir força a Deus através das escrituras, através da oração, através do culto congregacional e buscando força para vencer a cada dia, cada problema, cada mal e vencendo a nossa ansiedade. Amém? Fez sentido? Essa é a prescrição de Jesus para vencer a ansiedade pecaminosa. Repito, o seu problema é fisiológico, busque um médico. Você está precisando de médico. Você precisa de remédio, tratamento. É problema psicológico por traumas do passado, vai precisar de terapia. Fazer terapia não é falta de fé. Mas cuidado, se o seu problema não trafega nesses dois lados, mas é porque você não confia em Deus, essa ansiedade é pecaminosa. Você precisa vencer essa ansiedade que Jesus reprova, como está em Mateus capítulo 6. Pois bem, eu concluo dizendo e apresentando para vocês as 3 maneiras para vencer a ansiedade. Eu espero que você tenha decorado. Primeiro, como vencer a ansiedade? Fé nas promessas de Deus. Bem alto, fé nas. Segundo, para vencer a ansiedade, foco no reino de Deus. Repita, foco no reino de Deus. E terceiro, para vencer a ansiedade, tenha força pela graça de Deus. Vamos lá? Força pela graça de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a vencer esse combate da nossa alma, a vencer a nossa ansiedade. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Coloque a sua ansiedade diante de Deus. E peça para que Ele te ajude a vencer isso. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Aplica, Senhor, essa verdade em nossas almas. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nossa ansiedade. Abençoa o Teu povo, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a priorizar o Teu reino, a Tua justiça, a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. E abençoa o Teu povo, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nesta peleja, nessa batalha. Não conseguimos vencer sozinhos. Nós dependemos do poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Então, Pai, muito obrigado pela Tua instrução e pela Tua palavra. E abençoe o Teu povo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.